Aquelas luzes distantes lá na frente foram a minha casa. Mas agora é hora de mudar mais uma vez. Eu estou no Rio Piauí, entrando no Rio Real. E um pouco depois que o sol nascer, é a minha janela para sair pela barra até o mar aberto. Fazendo certinho, vai dar tudo certo. Essa região, as barras de Sergipe, são evitadas pela maioria dos velejadores do Brasil. De fora do país, então, é ainda mais difícil alguém entrar. Eu mesmo tinha um grande receio, ainda mais depois do acidente do Hélio Crapum alguns anos atrás. Acho que muita gente também ficou com esse receio. Sair geralmente é mais fácil do que entrar, porque é mais fácil de acertar o horário em que a maré está no ponto certo. Mais fácil de achar o canal, você está mais descansado. Mangue Seco, a terra de Tieta, é um lugar que vai ficar no meu coração. É uma daquelas ancoragens em que parece que você está em outro país, em outro mundo. Mas, na verdade, ela talvez seja só mais brasileira do que você. Essa parte do Rio Real é supostamente abrigada. Mas com a maré muito alta, as ondas passam os bancos de areia e fazem tudo ficar bem chacoalhante. O sol nascendo quase sempre é algo que acalma. Mas nesse caso, me lembra que eu estou um pouco atrasado para a saída. E a correnteza, junto com essas ondas, está fazendo eu andar a 3 nós. O normal seria 5 ou 5,5. Essas casas na frente são a Vila do Pontal, a última delas antes da saída. A correnteza e as ondas fazem a barra mudar frequentemente aqui nessa região, às vezes arrastando algumas casas para dentro do mar. É uma força quase incontrolável e assustadora, mas que age devagar. Bom, nem tão devagar assim às vezes. Agora acalmou pra caramba, por atrás da ilha, mas daqui a pouco começa a balançar de novo. Eu sou gaúcho, mas comecei a velejar no mar em Paraty e Angra. E quem veleja só por lá fica meio mal acostumado. Boa parte dos lugares do Brasil, pelo menos do Chuí, no Rio Grande do Sul, até o início de Sergipe, onde eu tô agora, tem barras que exigem algum planejamento ou cuidado para entrar e sair. Eu fiz quase todas as barras nessa extensão, e foi o que eu senti. É algo para se aprender, porque senão, muitos dos lugares mais lindos da costa brasileira ficam perdidos. Esse aqui, por exemplo, que é maravilhoso, mas vários outros também. É meio que um capítulo à parte do aprendizado de navegar. Você pode ser um excelente velejador, mas não ser muito experiente com barras de rios. Sobretudo essas com fundo de areia que mudam a toda hora. Quanto mais correnteza, mais mudam. E é uma experiência meio relativa, porque cada uma delas é diferente. Então, a primeira coisa que eu acho que alguém experiente deveria fazer ao entrar em uma barra nova, ou que faz tempo que não entra, é pegar informações com um navegador local. Isso é fundamental. Senão você coloca um elemento de sorte aí, meio perigoso. A roleta russa náutica, diria. É só olhar para o lado e ver sinais de que as coisas aqui mudam rápido. E uma carta náutica sozinha não é informação suficiente para esse tipo de barra. Especialmente se ela foi feita há muitos anos. No caso da barra do Rio Real, essa carta eu acho que nem existe, pelo menos eu não conheço ela em detalhe. Há uma carta geral, mas não específica. Quase perdendo a hora, com uns 20 minutos de folga eu cheguei. E já com o trek da minha entrada, de um mês atrás, foi mais fácil. Fui com cuidado, devagar, com um olho no sonar, outro na carta, e passei. A marisca nem notou o que estava acontecendo, só percebeu que sacudiu de um jeito meio descontrolado, assim. Essa talvez seja a perfeita tradução da frase "a ignorância é uma benção". Mas será que essas barras são tão difíceis? Como se já fazem 4 anos que existe uma regata de Salvador até Aracaju, a Receba. Dezenas de barcos entrando todos os anos e nenhum acidente. Sem falar as pessoas que têm veleiros nesses lugares e entram e saem. Certamente o acidente do Crapum em 2018 deixou uma sombra. Eu tive uma conversa com o João Ricardo, que é um grande conhecedor das barras de Sergipe. Navega aqui há anos e já foi a vários reféns, é um velejador bem experiente. As barras, elas têm seus momentos de tranquilidade absoluta, como também tem seus momentos que exigem atenção e até muitas vezes o não enfrentamento dela, né? Questões de ondas, né? Provocadas por swells, ventos, altura de maré, podem fazer com que as barras, as nossas correntezas, as nossas barras
tenham que ser evitadas naquele horário. Mas veja, assim como o kitesurfista não consegue ir para a praia todo dia praticar kitesurf, o surfista não consegue ir para a praia todo dia pegar onda, né? Tem dia que tem onda, tem dia que não tem. As barras também passam por isso, né? Então a gente precisa entender e respeitar e dar o tamanho que elas mereçam. Veja, a barra ela não é de forma absoluta sempre perigosa ou que exige uma atenção extrema, não, ou um conhecimento extremo, não, né? Então a gente precisa, e hoje precisa aprender a planejar o horário, aprender a verificar as condições meteorológicas, né? E feito isso, a gente tem condição segura, né? A gente já teve dezenas de barcos entrando e saindo para participar da regata sem nenhuma intercorrência, né? Nessa barra aqui, que se não me engano é a mais rasa das duas, né? Entrou um barco que, se não me engano, tinha 3 metros de calado. O Tapioca. Não, o Tapioca entrou no Rio Sergipe. Foi no Rio Sergipe, com 2,70 metros, eu acho, 2,50 metros. Entrou o João das Botas também com um calado parecido, andou o Desdobre também com calado parecido, e sempre com segurança, né? Não há problema se a gente planeja, escolhe horário para fazer essa passagem. E aqui a gente tem um grupo já grande que já vem fazendo isso de maneira voluntária, não só no momento da regata, mas com qualquer velejador que esteja precisando entrar aqui nos nossos rios, e já fizemos isso com alguns fora do calendário de regata. E é isso. A gente começou a velejar agora super risado para dar uns 2 nós, 2,5, que é o que precisa para chegar lá na hora. Então estamos boiando aqui devagarinho, chegando. Não adianta chegar muito cedo, não adianta ficar lá. Então vamos curtir aqui. Até a Marisca saiu da toca. Olha lá. Entrar. Mas por que eu quero andar devagar? De propósito, ainda por cima. Certamente eu poderia fazer uns 5 ou 6 nós com esse vento. Mas não quero que o barco passe de 3. Na verdade, uma média de 2,5 nós seria ótimo. A gente está navegando de Mangue Seco até Aracaju. E como a gente teve que sair na maré alta, tem que entrar na maré alta lá, e demora umas 12 horas entre uma e outra, a gente está andando bem devagar. Porque se eu velejar rápido, eu vou chegar lá na maré baixa. E é perigoso entrar assim. Não vai ter calado pro meu barco. Eu preciso dar um jeito de demorar umas 10 horas para chegar lá, pelo menos. Na verdade, só tem uma coisa que é realmente perigosa nessas barras: a nossa ignorância sobre elas. Diversos barcos entram e saem todos os dias. Claro, nem todos têm 2 metros de calado como o meu, mas alguns semelhantes. Em um mundo que estamos acostumados a mapear cada centímetro da Terra com fotos de satélite, LiDAR e outras tecnologias, o fundo do oceano, mesmo na costa, ainda é bem misterioso. Há quem diga que a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo dos oceanos. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba nada. A gente sabe muito. E essas barras têm um grupo com bastante experiência nelas, e que está sempre disposto a ajudar velejadores que querem visitar Sergipe. Aliás, eles parecem adorar quando velejadores querem conhecer Aracaju ou outras barras aqui do Sergipe. A vela em Sergipe, ela historicamente era concentrada no Rio Sergipe, na sede principal do iate, e praticamente não tínhamos vela oceânica. A vela se resumia a monotipos: Snipe, Laser, Optimist. E há cerca de uns 10 anos, 12 anos, começa o movimento num outro rio aqui de Aracaju, que é o rio Vaza Barriza, esse rio que a gente está, com a vinda do Tiago, né, que cria o grupo Barlavento, começa a dar aula e começa a incorporar novas pessoas na vela. E muito interessante, pessoas mais maduras, mais velhas, né, diferente da minha origem, que a gente só via jovens entrarem na vela. Era no clube. No clube, né? Que é uma porta de entrada importantíssima, importantíssima, sem dúvida. Agora, de fato, o litoral sergipano, que é relativamente pequeno, ele não tem, diferentemente de qualquer outro estado litorâneo do Brasil, enseadas, locais abrigados no mar, que possibilitem com que embarcações se abriguem ou que fundeiem. No fundo, em Sergipe, os locais para fazer isso são dentro dos rios.
né? Então nós temos ao norte aí o Rio São Francisco, né? Falando dos rios que são principais, em seguida o Rio Sergipe, que já está em Aracaju, ao norte de Aracaju. Temos o Vaza Barris, que é onde nós estamos, ao sul de Aracaju, e temos o Rio Real, já na fronteira com a Bahia. E a quinta estrela da bandeira, porque são os cinco rios, né? Eu acho que tem um rio que é o que deságua em Pirambu, mas é um rio menor. É um rio menor. Há embarcações de pesca que fazem essa passagem, mas o calado é realmente bem pequeno. Não dá para pensar em vela oceânica entrando e saindo desse rio. Então, veja, essa atividade náutica de vela de oceânico, de fato, a gente retardou um pouco, porque essas condições de barras não são as mais fáceis. Mas também, nem por isso a gente pode deixar de ter a vela oceânica. Eu seguia tentando velejar lento, o que é mais difícil do que parece. Porque se fica lento demais, o barco perde o controle sobre as ondas. O leme perde bastante do efeito conforme a velocidade cai também. Então pode ser meio desconfortável. Eu de longe vi uma estrutura estranha, enorme. Depois, mais outra. Acontece que Aracaju talvez seja a cidade com mais plataformas de petróleo próximas da costa no Brasil, pelo menos que eu conheci até agora. Há outras cidades que têm muitas plataformas de petróleo, como Macaé, mas elas são distantes, não dá pra ver da terra. Pô, tem horas que é difícil andar devagar, cara. Tô tentando segurar o barco, regulando tudo errado, assim, sem estragar as velas, né? Mas não vai, cara. Sempre vai um pouco mais rápido que eu queria. Agora a gente vai ter que dar um tempo. Daqui a pouco eu vou dar um bordo, vou voltar aqui. Mas não vamos esperar tanto, assim. Já cheguei, agora o lance é ficar esperando aqui, né? Passei já na Barra, vou andar um pouquinho, fiz uma outra rota, assim, pra imaginar mais ou menos um lugar com folga que eu posso ir, voltar e matar um tempo. Tá difícil andar menos que 4 nós. Agora tá por aí, às vezes 3,5. E acho que a primeira velejada, cara, que eu preciso andar pouco, assim, tão seriamente. Na chegada de Mangue Seco também teve um período assim, né? Mas isso aqui foi o dia inteiro. Essas plataformas aí não produzem mais, já se esgotaram e estão num processo de descomissionamento. O trabalho nelas agora é lacrar o poço e aos poucos eu imagino que desmontar. Não deve ser nada fácil desmontar isso no meio do mar. Há novas plataformas planejadas em Sergipe, mas elas vão ser bem mais distantes da costa, em águas profundas ou super profundas. Com certeza não vai dar pra ver da praia. Nessa hora eu já tava com a genoa enrolada, dando o máximo de mim para conseguir travar o balanço. Essa situação inusitada me lembrou do filme Mazepa, que tinha uma cena onde se disputava quem cavalgava mais devagar. Na verdade, o meu amigo Adriano Pêssego, que me obrigou a assistir esse filme, me contou, porque eu dormi bem antes dessa cena. Manutenção em dia, o barco certo, habilitação, previsão do tempo. Não dá pra sair pra velejar sem essas coisas, né? Muitas vezes somos mais responsáveis com as atividades como velejar, dirigir, fazer uma trilha, do que a nossa vida financeira. E ela também é muito importante, inclusive para fazer essas atividades. Ter uma reserva financeira é o colete salva-vidas da vida de um adulto, um deles pelo menos. Dá pra sair por aí sem ele? Dá, muitas vezes eu saí, mas eu não recomendo. Já apanhei bastante da minha vida por não ter essa programação, essa organização. Eu achava que eu deveria ganhar mais para conseguir fazer isso. Em alguns casos, pode ser, talvez você ganhe realmente muito pouco, mas muitas e muitas vezes é só o mapa errado. É muito mais fácil atingir isso mudando atitudes, entendendo como os juros compostos funcionam na prática ou outras coisas. E depois de um tempo, com alguma disciplina e organização, é possível até gastar o mesmo ou mais, mas em outro nível de controle, de saúde financeira e com os juros a seu favor. Eu demorei para aprender isso, mas hoje eu sei um pouquinho mais do que antes. E teve um curso que teve muita influência nisso. O curso é da UVP, que são 8 semanas e que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina a se organizar, a ter controle e aproveitar as melhores oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer.
Além do curso, você ganha um ano para acessar vários conteúdos e ferramentas extras que vão te ajudar pra caramba, eu tenho certeza. E o mais legal é que, se você concluir o curso, emitir o certificado e ainda assim sentir que não está preparado para investir, eles te devolvem todo o seu dinheiro. E para fazer é só escanear o QR Code que aparece aqui na tela ou clicar no link na descrição e comprar. Recentemente, a UVP foi eleita a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Tirei a mestra, agora tô só com um pedacinho da Genoa, que é pra andar devagar mesmo e esperar o Fred, que tá vindo com outro barco, com um veleiro, e vai me pegar ali na barra pra gente entrar direitinho. Eu acho que vai ser tranquilo, tá muito tranquilo o mar, muito mesmo. E depois tem a ponte, né? Mas ela tem 17 metros de vão, é a mesma coisa que a de Florianópolis. Calculando aqui, acho que vai passar tranquilo. Tranquilo não, mas vai passar. É a hora da verdade. Vamos entrar aqui em Aracaju, no Vaza Barris. E o Fred e o Rodrigo estão entrando, estão vindo com barco também aí. E vão ajudar. O pessoal da Flotilha Barlavento aqui, que é forte, a galera da vela aqui, né? Tem um clube e tal. E teve uma regata há pouco de Salvador pra cá, entrou uma galera aqui. Ficou com uma má fama, claro, por causa do Crapum também, né? Que teve um acidente aqui. Teve outro barco logo na sequência. Mas do jeito certo, tendo conhecimento de como entrar, é muito seguro. Essa galera aqui entra direto, toda hora, tem veleiro aqui, entra e sai, vai pro Mangue Seco, volta. Mas tem que fazer, não dá pra ignorar o jeito certo, né? Que eles manjam e tal. Então, maré mais alta, né? E maré entrando, enchendo, não com a maré esvaziando, não depois do estofo. E sem grandes ondas, né? Tipo, quando chega uma frente fria, vem muita onda grande, com, sei lá, 2 metros, aí não dá. De noite é ruim também, não é indicado. Então, no ponto combinado, nossos amigos apareceram. E aí, pessoal? Obrigado! Tô com rádio. Nesse caminho que viemos, não diminuiu de menos de 4. Então vai ser bem tranquilo. Ah, beleza, vou atrás de vocês então. Pode seguir a gente. Seguimos atrás dos nossos anfitriões. O calado deles é um pouco menor que o nosso, 1,80 m. O nosso é 2. Era um dia muito bom, então não tivemos problemas. O mínimo de profundidade que achamos foi 3,40 metros, mas isso pensando que estamos na alta de Sisige. O que quer dizer que uma maré bem baixa pode ser menos de 1,5 m, quase 1 metro. O que é bem pouco. Adriano, bem-vindo ao Vaza Barris. E agora, finalmente, assim, com os 2 pés do Sergipe, né? Porque lá em Mangue Seco eu tava com um pé na Bahia e outro no Sergipe. Nem aprendeu a surfar. Entrada tranquilíssima, sem surfadas, sem nada. Não, foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. Mais expectativas do que realmente aconteceu alguma coisa, assim, mas dá pra notar, claro, que é uma barra que em condições complicadas ela é difícil. Exato. Tanto que o trekking aqui é só um indicativo. Não pode seguir às cegas. É um balizador, mas cada dia é um dia nessa barra, entendeu? Caramba, quanta rápida tem. Isso. No inverno ela sobe mais, no verão ela desce mais um pouco. Chegando lá, vamos brindar. Chegando lá, vamos brindar junto aí. Então, entramos nessa barra tão temida, que na verdade tá mais pra incompreendida. Ela não é fácil, ela não vai com qualquer um, em qualquer dia, tem que ser conquistada, mas é perfeitamente possível. E ainda demos a sorte de pegar um pôr do sol lindo, que dia maravilhoso. De forma geral, o que você achou da barra? Um dia como esse aqui de 0,9 de onda, né, cara? Na maré certa, eu achei maravilhosa, mas eu tenho certeza que isso aqui pode ficar bem sacudido. Mas eu achei que, beleza, a questão é realmente ter o conhecimento local aí, planejar, né, cara? Mas eu achei bem legal, bem bonito o lugar, o mapa. Rapaz, o Vaza Barris se preparou para lhe receber hoje. Botou o tapete vermelho para lhe receber. Ah, diz que a sorte ajuda os preparados, né, cara? Falei com vocês que manjam, esperamos o dia certo, pensamos, repensamos, né? Aquela sorte ajuda os preparados. Entrar em uma barra é como entrar em um portal para um mundo novo, um planeta novo.
Alguns são mundos bem pequenos. Para um barco como esses, muitas vezes só tem espaço para ancorar e olha lá. Mas o rio Vaza Barris, dá para notar que é bem diferente. Tem várias ancoragens possíveis. E depois de passar pela parte rasa, que o pessoal aqui chama de quebra-mola, e que na real realmente tem poucos metros, são realmente, sei lá, uns 30 metros que é raso, o rio é bem profundo e largo. Logo na entrada tem a Ilha dos Namorados, que por estar na maré bem alta agora, quase que sumiu. Não tem árvores, nem um morro alto nela, só um banco de areia. Mas é onde os velejadores ancoram para fugir nos fins de semana da vida da cidade. Dá pra ver que também há vários outros pontos que se poderia ancorar. Aquela ponte ali na frente vai ditar o tamanho do nosso mundinho aqui nos próximos dias. Eu achava que ela era igual a Florianópolis, mas na verdade é 2 metros mais baixa. Nesse momento eu ainda não sabia. E aí eu te pergunto, ignorância realmente é uma bênção? A gente podia passar pelo vão da ponte, que tem uma placa indicando que era o lugar certo, ou outro que é quase igual. Mas eu não queria arriscar. Vamos dar a plaquinha aí. Vá que a gente bata, né, cara? Que bater em qualquer outro dois mesmo, mas pelo menos os caras não vão falar, pô, tinha uma plaquinha lá, os caras não foram. Você conhece o Tropenia, não conhece lá de Pernambuco, de Recife? Quando você entra pela primeira vez em uma barra, é apresentada uma contradição. Você está nervoso, tenso, cuidando a carta náutica, sonar, a correnteza. E ao mesmo tempo, é a primeira vez que você olha esse lugar. É tipo um primeiro beijo, só existe um primeiro. Então seria a hora mais fantástica de olhar o que tem na sua volta. Tudo é novidade. Mas você não pode deixar se levar muito por esse encanto, porque você não pode acabar encalhando, ou sei lá, algo pior. Então a ponte foi chegando e eu pedi para passar primeiro e eles olharem mais afastados pra gente, porque debaixo do cockpit não se tem uma ideia muito boa se o mastro vai bater ou não. Mas até aí eu tava bem confiante, achando que a ponte era igual a Florianópolis. Ainda que construíram uma ponte razoavelmente alta aqui. Em alguns lugares, essas construções matam a navegação de um rio por décadas, ou séculos até. Porque quem é que vai destruir uma ponte dessas no futuro? Muito difícil, né? Os amigos foram se afastando e eu passei. Eu ia transmitindo aquela confiança pra Ana de que tava tudo certo, mas lá no fundo sempre tem uma tensão. Em toda a ponte. Mesmo na última que tinha 25 metros e o meu raciocínio dizia claramente que é óbvio que ia passar. Mas mesmo assim, você fica com algo na mão. Tá aí a plaquinha que mostra o vão certo. A outra parece ser a mesma altura, mas vai saber, né? Você fica tão vidrado em tudo que é relacionado à navegação, preso nesse mundinho aí do sonar, do track, da carta, e aí passa um carro em cima, é meio surreal. Em um choque do mastro com a ponte, a toda velocidade, raras vezes ele não cai. Eu sempre tento desacelerar para passar nessas situações, um nó ou dois, mas hoje estava muito difícil por causa da correnteza. Se eu passasse nessa velocidade, eu ia perder o leme, porque ia estar parado em relação à água. Passou. Verdade seja dita, eu realmente achava que era o mesmo tamanho de Florianópolis, um vão livre de 17 metros, mas na real, aqui realmente é 17, lá é 18,5. E eu já sei a altura do balanço e conferi, eu não sou um doido de passar numa ponte só na sorte. Eu tinha conferido antes e tinha no raciocínio uma certeza de que ia passar. Porém, na hora, é tudo diferente. Rola uma emoção, rola uma intuição que é difícil segurar e dá medo mesmo. Quanto à ignorância ser uma bênção, muitas vezes é uma bênção pro ignorante, mas para quem tá na volta é um saco. Saca só o pôr do sol nesse dia. Que recepção. Tanto dos amigos que vieram receber a gente lá fora, quanto do céu. Passando a ponte do Vaza Barris, tem muito mais opções de lugares para parar o barco com segurança em todos os ventos. É bem abrigado, perto de mercados, etc. Há um movimento recente que possibilitou que, por exemplo, a barra do Rio Sergipe ficasse uma barra muito mais fácil de ser transposta. O litoral sergipano é basicamente formado por areias baianas e mineiras
trazidas pelo São Francisco. Antes dos barramentos de Sobradinho, o barramento do Lago de Itaparica e o último barramento de Xingó, muitos dos finos, dessa areia mais fina, argila, silt, vinha parar no nosso litoral. Essa areia mais fina, esses finos mais finos, provocavam um movimento meandrino mais intenso dessas barras. As barras mudavam com mais frequência, né? E exigiam uma perícia, uma praticagem ainda mais acurada, né? Se você está curtindo o vídeo, mas só se você está curtindo mesmo, deixa um like, um comentário, se inscreva. E se você gosta muito mesmo do que a gente faz, assistiu vários vídeos, deixa alguma coisa pra gente lá no Apoia-se. É só apontar a câmera aqui e você vai até o site para ajudar esse canal a se manter. Talvez por ainda não serem muitos velejadores de oceano por aqui, ou talvez por causa do espírito da região, é um grupo super unido e que se apoia muito. Eu vejo sempre eles velejando e fazendo reformas juntos. Nesse dia eles estavam recolocando um mastro. O cara que tá vestido a caráter ali, ó. E o barco aí, é teu? Meu e de Bruno. Ah, massa, cara. O Bruno tá ali atrás, de barba. O que aconteceu, Hector? Deu problema no mastro? Ou... A gente teve que trocar o estreamento, o barco um pouco mais antigo, né? E aí a gente fez a troca do estreamento e a gente tirou o mastro da mesma forma como vai colocar hoje, que é com 2 barcos do lado. Deixa da mestre de cada barco pra fazer de um jeito mais econômico, né? Senão ia ter que botar o barco no seco, caminhão, manque, etc. Legal que a galera da vela se ajuda, né, cara? Demais. E aí tem algum profissional ou é a galera mesmo que faz? Tem alguém que vocês contratam? Não, aqui é todo mundo base de cerveja, né? O pagamento é cerveja. É tipo que nem as pirâmides fizeram, né? Os caras pagavam com pão e cerveja. Exatamente. É uma lição que constantemente as comunidades de velejadores que não ficam em grandes centros com muita estrutura nos dão. De que há várias formas de fazer a mesma coisa. Muitas delas mais baratas do que o jeito mais mainstream, mais normal. Especialmente se você está cercado de amigos. Cada região ensina ou às vezes reensina alguma coisa. Aqui nos poucos dias que fiquei até agora, eu vejo muito esse caminho. De fazer as coisas pela cortesia, pela generosidade. De pegar um desconhecido lá fora na barra, ou sair do trabalho para ajudar alguém a instalar o mastro. Isso é uma coisa que dá um conforto muito grande, saber que você está aqui com essas pessoas. Há uns 40 anos deve ter sido a minha primeira passagem pela Barra do Rio Sergipe, né? E a gente sempre tinha pessoas mais velhas que já tinham feito isso, né? Então Manecão, por exemplo, é uma referência importante aqui nessa construção para a vela amadora, né? Do entendimento das barras. Porque tem muita gente boa fazendo isso todo dia, Adriano. Veja, a gente está falando aqui da vela amadora, né? Mas veja, essas embarcações que você avista aqui, essas canoas aqui no Vaza Barris, por exemplo, elas saem e voltam todo dia para o mar para pescar. Esses caras conhecem muito bem as barras. Esses caras são feras, né? Muitas vezes amadores, que a gente não sabe nem o nome. Paramos em um canal do Vaza Barris, no Mosqueiro, onde tem uma subsede do Yacht Clube Aracaju. O clube que a maioria da flotilha Barlavento é sócia. Já estava com saudade de uma ancoragem tão calma que você só lembra que está em um barco na água quando passa outro, que aí faz a marola e você sente dar uma balançadinha. Aqui tem até uma vida náutica intensa, mas mesmo assim é mais calmo do que a maioria dos lugares onde a gente passou. Gostamos bastante daqui, por causa da geografia, é óbvio, mas também porque fomos super bem recebidos. Mais do que isso, fomos acolhidos. Há um equilíbrio aqui nesse lugar. Eu tenho um bom acesso ao que a cidade oferece, mas ao mesmo tempo é calmo. Tem a natureza abraçando ali no outro lado do rio, que aliás é bem limpo, não poluído, com pessoas nadando, remando e velejando em barcos menores. Em poucos dias eu notei que em Sergipe as canoas à vela e os veleiros de cruzeiro têm uma comunicação, até uma parceria, algo que foi muito legal de ver e sentir, e de participar até. Quase todo dia invento uma desculpa para caminhar aqui nessa orla, comprar um açaí, um pão, aos poucos, só para me obrigar a caminhar aqui mais vezes. É um lugar em que a população realmente usa o rio. É um espaço que parece ser de todos na prática, o que nem sempre acontece nas cidades, especialmente as grandes. E eu tenho a minha teoria de que em lugares assim onde a população usa a água,
É muito difícil esse lugar ficar poluído, porque as pessoas notam que quando jogam algo no rio, não some, não vai para algum lugar secreto. Elas convivem ali, precisam daquele espaço. Sentado um dia desses em um restaurante que eu gosto e comendo uma bela de uma feijoada, pensando nessa barra do Vaz Barris, cheguei ao entendimento que acho que vale para as outras barras de Sergipe também, apesar de você conhecer duas. Entrar aqui é algo raro, especial. Não é um lugar que qualquer velejador conhece, porque essas barras te exigem um pouco mais, exigem um planejamento, conversar com quem entra e sai frequentemente. Elas te obrigam a escutar a natureza e entender quando ela te permite passar. Querendo visitar Aracaju, o Grupo Barlavento, entra lá na internet, acessa lá, o Tiago, alguém vai estar ajudando a fazer essa entrada, essa orientação. Acho que é interessante sim contar com esse apoio, mas não tenham medo não, venham e serão muito bem recebidos. Nós não temos as condições naturais que, por exemplo, uma baía tem, com aquela Baía de Todos os Santos. Mas eu garanto que nós temos um povo extremamente acolhedor e que sabe tratar muito bem os nossos visitantes. E como em muitas outras situações na vida, um pouco de humildade, na medida certa, costuma aumentar o seu mundo, não diminuir. Sem humildade, frequentemente, o seu mundo encolhe muito rápido. As barras aqui seguem essa lógica. Essa é a terra de Zé Peixe. É a terra das canoas tradicionais, maravilhosas, que voam a 10 nós em regatas incríveis. Dos navegadores que sabem ler a entrada e a saída desses rios. E de velejadores fantásticos aqui do Yacht Clube Aracaju, como o Fernando Sobral, bicampeão mundial de snipe. Eu fico feliz de ser um dos navegadores que se deu a chance de conhecer esse estado, que é o menor do país em área, mas tem uma costa que esconde muitos tesouros atrás das barras dos seus rios. Eu fico com a sensação de que ter a experiência de ter entrado aqui me tornou um pouquinho um velejador melhor, um observador melhor e quem sabe um brasileiro mais pleno de ter conhecido essa cultura. Se você acha importante e curte o Hashtag-Sal, deixa um café pra mim lá no Apoia-se. Eu consigo me dedicar ao canal em tempo integral só por causa de vocês. Custa bem pouquinho e faz muita diferença pra mim.